Olá, esse é mais uma Apostila Convida. Meu nome é Jorge Cruz. Eu sou Roberta Matias. E hoje a gente recebe o coletivo Milfita Filmes, eles que realizaram o curta-metragem A Margem das Torres, que a gente assistiu na Mostra Outro Rio. E é um curta, né? A Roberta tem uma relação muito próxima, porque comunga muito com os estudos dela. Mas antes da gente começar a entrevista, eu queria que o coletivo, né, vocês individualmente se apresentassem e falassem um pouco de como vocês entraram nesse projeto, como é que foi desenvolvida a ideia do A Margem das Torres. Muito obrigado pelo convite de vocês. Sejam bem-vindos à Apostila de Cinema. Então, fiquem à vontade para iniciar as apresentações de vocês. Obrigada. Boa noite. Obrigada, Roberta. Obrigada, Jorge. Eu sou a Júlia, faço parte do coletivo Milfita Filmes. No coletivo, a gente se reveza muito entre as funções que a gente faz, mas na Margem das Torres eu fiz a direção de fotografia, assim como a montagem, o roteiro e a pesquisa que a gente fez em conjunto. Boa noite, obrigado também, Jorge e Roberta. Sou Matheus Santos Duarte. Nesse caso, fui diretor de produção. Eu conheci todos eles lá na PUC, eu fiz Ciências Sociais, eles fizeram cinema e a gente embarcou nesse projeto. Boa noite, obrigado pela oportunidade, Jorge, Roberta. Bom, eu sou Tom Apolinário, estou me formando agora em cinema, também sou bolsista ali na PUC Rio, né? Apesar de ser aqui da periferia de São Paulo. E justamente isso que o Matheus falou, a gente era amigo de longa data pela nossa relação com o cinema, pelo nosso pensamento a partir do cinema, né? E disso a gente sempre tentou movimentar vários projetos e disso surgiu a Milfita Filmes, foi um coletivo com o pensamento de que a gente queria, enquanto a gente pode, né, no ambiente universitário, que a gente tem uma maior liberdade, a gente queria brincar um pouco, mexer um pouco com a hierarquia ali das funções do cinema. Então o roteiro foi feito coletivamente, a própria montagem, nós todos estávamos juntos no momento da montagem. E esse filme eu assinei como diretor e fui um dos roteiristas junto com todo o coletivo. Jorge, você tem algum comentário? Eu queria agradecer a presença e falar, né, que assim, a gente sempre se interessa, né, sempre se interessou, desde antes de começar a Apostila de Cinema, por obras que realmente unissem essa experiência acadêmica com as visualidades, né, permitidas. Então, quando a Roberta assistiu a Margem das Torres, ela rapidamente, né, ela logo indicou, a gente fez toda a cobertura da Mostra Outro Rio, e foi um filme que chamou muita atenção da Roberta justamente por essa forma de exploração, né, do território. Então, eu queria, Roberta, que você começasse as suas perguntas. Eu sei que você deve ter muitos questionamentos sobre o processo, não só de realização, mas também o de pesquisa e também os desdobramentos a partir dessa obra que eles realizaram. Então, fica à vontade. Acredito que você vai tocar a entrevista praticamente toda e uma vez ou outra aí eu faço alguma pergunta mais para o lado do audiovisual mesmo. Eu conto com seus pitacos, Jorge. Mas uma coisa muito interessante aí que eu não sabia, somos colegas, né? Eu sou graduada em Ciências Sociais pela PUC-Rio, então tem aí uma afinidade com vocês. Fiquei com uma dúvida, eu queria saber se vocês se conheceram na faculdade, porque o Matheus falou que fez Ciências Sociais, né? O resto do coletivo, pelo que eu entendi, é do cinema. Vocês se conheceram efetivamente na faculdade? Sim, a gente se conheceu na faculdade, né, no final de 2016, durante a ocupação da PUC. Nós todos fizemos parte da ocupação da PUC, todos nós éramos bolsistas também, enfim, diversos fatores aí que uniram a gente tinha alguns amigos em comum, mas todos nós estudamos na PUC, né, e fomos bolsistas de lá.
E sendo o Matheus o único estudante de Ciências Sociais e a gente de Cinema. Mas a gente sempre transitou com os cursos, assim, sempre, enfim, teve amigo de vários cursos. A PUC tem essa possibilidade de você fazer as optativas em outros centros, né? Então, você acaba meio que transitando ali pelas humanidades com mais flexibilidade. Não estou vestindo a camisa da faculdade, não, mas eu acho uma coisa interessante nos cursos, porque você acaba conhecendo pessoas de outras áreas e que comungam do mesmo interesse que você, que talvez você não conhecesse se fosse uma grade mais fechadinha, né? Então, achei muito interessante essa coisa de ser, de alguma maneira, um projeto que nasceu dentro da universidade. E para o Matheus, eu entendo que o curta em si, né, A Margem das Torres, ele tem uma relação muito próxima com a antropologia visual, com a sociologia visual, mas eu queria saber de vocês se esse é um interesse também em comum, né? Se vocês têm esse interesse pela discussão da cidade, pelos seus espaços, se isso aparece em outros projetos de vocês, ou até na vida pessoal, como é que foi se dando a ideia do curta? Roberta, primeiro dizer que a gente tem esse coleguismo de ter feito o mesmo curso na mesma faculdade. Agora eu estou fazendo mestrado, estudando a experiência urbana no cinema em Pernambuco, então a gente também já tem outra parceria que eu sei que você pesquisa também, a questão urbana. E a cidade é uma coisa que eu acho que atravessou, sempre atravessou todos nós, né? Eu sou de Nova Iguaçu, nascido e criado, então essa experiência suburbana com a experiência de um outro lugar que é a Gávea, que a gente até faz piada dizendo que é o fim do mundo, e o Tom, que vem da zona leste de São Paulo, a cidade certamente atravessa ele, que vem para o Rio, já é um contexto muito diferente de cidade, né? Então, o tema da cidade, o tema do cinema, toca a gente da cabeça aos pés. Queria que o Tom falasse um pouco sobre isso também. Bom, isso sempre teve nas nossas discussões, né, Matheus e Júlia, desde antes da gente começar efetivamente a tocar os projetos, a gente sempre discutiu muito do que nos guiou, tanto em referências quanto em discussões, não só sobre cinema, mas discussões políticas, estava voltado muito para o espaço urbano, tanto de ocupação de espaço urbano, quanto esquecimento e apagamento de relações com historicidade urbana. Então, esse sempre foi um debate. Inclusive, esse é o nosso primeiro filme, né? Mas a gente tem um projeto vindouro de ficção, que a gente pode falar um pouco mais dele depois, mas que também toca nessa questão de espaços, né? Distâncias e a relação com a cidade. Eu tenho muito essa relação com a cidade por ter ido para o Rio, ter ganhado uma bolsa no ProUni, e ter ido para o Rio justamente para fazer faculdade. Então, eu não conhecia, né? Há 5 anos atrás, eu não conhecia absolutamente nada do Rio, além do espaço da minha casa para a PUC, da PUC para a minha casa. E isso sempre me atravessou porque, como uma pessoa vinda da periferia da Zona Leste de São Paulo, foi meio que um choque de realidades ali. Não só viver na Zona Sul, mas fazer uma faculdade na Zona Sul do Rio de Janeiro. Entrar em contato com essa realidade tão distante que eu só via pela televisão, foi um choque. E com um ambiente também muito embranquecido, né? Eu, como uma pessoa negra, foi muito um choque, mas também muito didático em certos aspectos para me guiar ali na área dos estudos, no que eu queria fazer enquanto cinema, em qual seria a visão enquanto cineasta. Você veio morar, então, aqui na Zona Sul? Sim, eu morei em Laranjeiras por 6 meses e depois eu fui morar no Morro do Vidigal, onde eu, agora, durante a pandemia, estou de volta aqui em São Paulo, mas resido no Vidigal desde então, desde meu 2º semestre da faculdade. Uma coisa que como o Matheus já adiantou aqui, quem vê o canal sabe já da minha trajetória acadêmica, né? Eu estou fazendo um doutorado, eu estudo os subúrbios do Rio de Janeiro, então o curta teve um outro impacto, né? Eu tive uma percepção do curta que foi mais voltada até para os meus estudos, porque eu estou estudando exatamente ali a região do Parque Madureira, e pensando as periferias sul-americanas.
Então, assim, uma coisa que me chamou muita atenção no que você falou, Tom, é que você vem da Zona Leste, você vem da periferia de São Paulo, só que a periferia de São Paulo, eu morei em São Paulo 6 anos, e é muito diferente, né? Até porque São Paulo é uma cidade imensamente maior do que o Rio de Janeiro, né? É gigante, é uma cidade gigante. E no Rio de Janeiro, às vezes eu tenho uma impressão, apesar do Rio ser uma cidade igualmente inflada, né? Ela vai crescendo para a Baixada, mas a gente tem problemas estruturais, problemas de desvio de verba, uma série de questões que acometem a cidade e o Estado nos últimos, vamos lá, 15 anos, ou talvez desde o descobrimento, né? Sem esquecer que fomos capitais e fomos furtados durante séculos. Então, mas São Paulo me assustou bastante, né? Você disse que o Rio te assustou. São Paulo me assustou, porque parece que no Rio você tem uma certa... Bom, eu sou daqui, né? Também é isso. Cada um falando do seu espaço. Mas é que São Paulo é tão gigantesca, que, assim, dá um certo... parece que está em uma tensão permanente, sabe? E eu queria entender um pouco de você. Quando você diz que você se assustou com a cidade, foi por uma falta de noção espacial, geográfica mesmo, ou outra coisa qualquer? Bom, foi por também a falta de noção geográfica, de não conhecimento da cidade, mas muito por entrar em contato com uma realidade que não é a minha e nunca foi. E foi a primeira vez que, por exemplo, eu fui estudar uma faculdade, um curso de mais de R$ 3.000 por mês, vindo de escola pública. Então, quando eu efetivamente comecei a fazer as primeiras amizades e tal, e fui conhecendo mais o Rio e as pessoas, principalmente ali da Zona Sul que transitavam comigo na PUC, eu comecei a ter noção de quanto buraco era mais embaixo, sabe? Do quão distante a minha realidade estava daquela realidade. Por exemplo, você está fazendo uma aula com provavelmente a única pessoa negra na sala, você, talvez mais duas pessoas ali, enquanto a maioria dos funcionários terceirizados ou digamos assim, né, das profissões mais pragmáticas ali, são basicamente todos negros, né? Então, foi um choque muito grande na questão da desigualdade, na questão da falta de acesso e também na questão de como não se comunica, de como a Zona Sul, especialmente fora dos morros, né? Porque no morro é uma outra relação, mas como o pessoal do asfalto da Zona Sul tem uma dificuldade de se comunicar com as outras realidades ali dentro da mesma cidade, né? Para além do túnel Rebouças. E aqui em São Paulo, acho que rola uma certa ilusão, digamos assim, mesmo dentro das periferias, por ser uma coisa mais não múltipla, mas as zonas de classe média alta são meio espalhadas pela cidade, né? Tanto na Zona Leste você tem um bairro como a Moca, que é mais adinheirado, na Zona Norte também. Então, todas as zonas você vai ter uma ilusão ali de que você faz parte, de certa forma. Você transita aqui em São Paulo, você está em 1h30 do centro. Então, no Rio de Janeiro, isso já em tão pouco tempo isso não é tão possível, né? Sem você pegar 3 transportes públicos, sem você estar por exemplo, Madureira, 2h30 ali da região da Zona Sul, né? Então, esse foi o primeiro choque. Tanto a questão de classe, quanto a questão de deslocamento, e quanto a cidade muda. Você passando um túnel, a cidade muda completamente, assim, vira a cidade das novelas, vira aquela cidade de cartões postais, sabe? Eu queria te pedir uma coisa, não sei se é possível, a gente pode te ver? Claro. Desculpa, é que minha webcam tá dando falha, ela tá desligando o tempo todo. Mas Tá, ela mas não quer ligar, não tem perdão. problema. Mas uma coisa que você falou, eu acho muito importante, não é uma crítica, é uma constatação, né? Eu sou ex-aluna negra da PUC, eu fiz minha graduação lá, meu mestrado lá. Eu não venho de uma classe baixa, eu venho de classe média,
E o racismo é uma coisa que perpassa de forma não dita os nossos corpos naquele espaço. Eu acho que a PUC é um microcosmos que tem tudo de bom que a educação de excelência que eles oferecem pode nos dar, mas também essa questão racial, ela é muito forte naquele espaço, né? Eu acho que eu me encontrei ali na faculdade, não só porque eu estava fazendo um curso de Ciências Sociais, mas porque me foi imposto, né? Eu acho que pela primeira vez, de uma maneira mais constante, um certo posicionamento. E eu já até falei isso aqui, o Jorge está cansado de saber disso. Eu estudei com Marielle e eu achava que Marielle era extremamente rígida nos posicionamentos dela. E a minha ficha foi caindo aos poucos, de por que essa necessidade de uma certa rigidez e de uma certa colocação mesmo nos espaços, porque senão esse espaço não seria ofertado a ela. Era uma coisa meio de tentar furar e falar, não, eu estou aqui, eu cheguei aqui e eu quero ser respeitada como qualquer um. Então, assim, muito... Eu concordo com você, né, Tom? Eu acho que aqui no Rio a gente tem delimitado alguns espaços e por mais que seja um constrangimento silencioso, você percebe quando o teu corpo não está bem recebido num determinado espaço. Então, entendi o estranhamento. Eu acho que o Rio de Janeiro é uma cidade muito complexa, né? Porque ao mesmo tempo em que a gente tem essas divisões tão rígidas, como você mesmo falou, nós estamos cercados de morros. Então, assim, as favelas estão ao redor da cidade o tempo inteiro, para onde você olhe, e acho que é uma escolha mesmo. A gente escolhe não olhar para determinados espaços, só que não está dando mais, né? Eu acho que a gente chegou a um esgotamento, né? Eu acho que o filme de vocês fala um pouco sobre esse esgotamento, quando uma solução que ela é muito ambíguo, né? Porque, assim, enquanto eu tenho colegas que moram em Madureira e que dizem, não, mas eu passei efetivamente a frequentar o parque, eu gosto do parque porque agora eu tenho onde levar meus filhos, etc. A gente não pode esquecer da comunidade que vivia ali anteriormente e que vivia de uma horta que não tem mais como ser recomposta, né? Quer dizer, existia essa possibilidade e em determinado momento do filme de vocês, até uma pessoa fala, existia a possibilidade de fazer em algum espaço uma horta menor. Não sei se essa seria a solução, sinceramente eu não sei. Eu não tenho soluções mágicas para o Rio de Janeiro, né? Eu acho que a gente está aí chegando num momento de decisões importantes para pensar o futuro da cidade, mas o filme de vocês, eu senti que vocês conseguiram ter uma relação muito próxima com os entrevistados, sabe? Eles se sentiram à vontade para falar o que eles realmente pensavam em toda a sua contradição, às vezes. Às vezes tem frases que você fala, bom, mas... E aí a gente pensa, bom, mas nós somos seres contraditórios, né? Então, assim, não tem como exigir uma certa coerência completa no discurso de alguém. E aí eu queria saber como é que foi também essa relação, como é que vocês chegaram. Eu sei que a ideia inicial surgiu de uma tese. Como é que vocês chegaram a essa tese e como é que vocês partiram para a ideia do filme em si, mas principalmente como é que foi a abordagem inicial com esses moradores, como é que foi escolhido, enfim, se foi uma coisa mais orgânica mesmo. Bom, você usa uma palavra que eu acho que define, a gente sempre conversou muito disso desde o início do projeto, que é a contradição. E a contradição, ela perpassa o filme todo. A gente filmou durante as campanhas eleitorais, para o segundo turno. Então, e a gente não queria, de forma alguma, colocar o nosso ponto de vista como o único ponto de vista possível. Apesar de sermos pessoas atuantes politicamente, todos nós aqui do coletivo, não queríamos chegar lá e falar, não, porque isso é o certo e o errado é o parque. Não, primeiro que nós não somos de lá, em primeiro lugar. E
O processo para o filme foi um longo processo. A tese, inclusive, ela é um fator que mudou toda a nossa organização e toda a forma como a gente enxergava esse filme, mas ela veio depois de algum tempo já de pesquisa. Principalmente porque o filme ele veio como um projeto nosso, nasceu ali dentro da PUC e tal, como um projeto. Queríamos fazer um filme sobre uma remoção. E acho que a Júlia e o Matheus podem falar um pouquinho mais detalhadamente sobre isso também. Só que a gente encontrou essa remoção que tinha ocorrido ali em Madureira. Porém, essa remoção não tinha sido muito falada. Tinha muito pouca informação sobre ela, tanto em veículos oficiais, jornais, quanto pesquisas. A gente recorreu ao Observatório das Remoções, pesquisamos bastante, inclusive sobre outras remoções que tinham ocorrido ali no mesmo período. Chegamos a visitar a Vila Autódromo, conversar com a Dona Penha. Então, eu acho que tanto a escolha dos entrevistados, como a forma como a gente foi guiando a feitura do filme, o processo de pesquisa, o processo de encontrar os entrevistados, o processo das entrevistas em si, foi muito uma questão orgânica, foi muito orgânico e foi muito uma questão nossa de onde a gente pode ir e onde a gente não deve atravessar, sabe? Principalmente lidando num momento tão delicado ali. O Bolsonaro estava quase sendo eleito, por exemplo. O Bolsonaro e o Witzel, né? Então, só para citar um exemplo bem visual, uma entrevistada nossa tinha um adesivo do Haddad e a entrevistada da casa ao lado tinha um adesivo do Bolsonaro, sabe? Mas as duas discordavam da questão da remoção. Então, como lidar com isso? Como conversar? A nossa escolha foi focar muito menos na remoção, principalmente nas entrevistas e nas conversas, muito menos na remoção e mais na questão da memória. O que essa remoção acarretou a você? Quais foram as memórias perdidas? Quais foram os laços perdidos nesse processo? Do que você sente falta? O que você vivia ali, efetivamente? Sabe? Tanto é que tem entrevistados que não necessariamente queriam falar sobre a remoção. Entende? Falou, beleza, vamos falar sobre o que você viveu lá. Você gostava da horta? Qual é a sua relação com a horta? Sabe? Tem uma entrevistada que cresceu ali, é uma senhora, mas tem uma entrevistada que durante a remoção ela era adolescente. Então são pontos de vista muito diferentes ali sobre o mesmo espaço e visões políticas muito, muito diferentes sobre aquele espaço. Porém, a gente queria encontrar um meio termo ali, que seria o ponto de vista a partir desse espaço, que é um espaço contraditório. Isso está no filme, inclusive, né? Um dos entrevistados, o Rafael, ele fala, leva o meu filho para passear no parque. Porém, tem tudo isso aqui também, sabe? Acho que o Matheus pode complementar. Bom, para suplementar o tom, eu acho que esse filme acaba sendo também um sintoma tardio de uma busca que todos nós tivemos desde que entramos na faculdade, que é acompanhar de perto esse processo de remoção que aconteceu nessa história recente do Rio de Janeiro, né, marcado por violações de direitos humanos, segregação racial espacial. E eu acho que uma coisa muito curiosa é que o discurso é o campo da contradição, né? E a contradição é que fez um pouco o mosaico desse filme. E eu acho que, nesse sentido, fomos felizes em explorar essas múltiplas visões que as pessoas têm com aquele espaço, com aquela memória, e respeitar, principalmente, nem fazer um filme assim, porque o primeiro caminho de um documentário seria fazer uma coisa denunciativa ou uma coisa chapa branca, digamos assim, e a gente quis fugir um pouco dessa dicotomia antiga e antiquada também, buscando a contradição, né? E isso é uma coisa que mudou completamente nossa visão sobre o que fazer. Foram várias vezes que a gente foi no parque, que a gente conversou com alguns moradores. Alguns moradores apareceram, alguns processos de encontro com essas pessoas foram muito difíceis, mas às vezes muito fáceis. A gente foi no Mercadão e você indo no Mercadão, você conversando com as pessoas, muitas pessoas lembram, viveram, ou compravam naquela horta, participavam, né, porque é um terreno imenso,
e isso fica muito evidente naquele mapa que a gente bota do Google Maps no filme, era imenso, uma das maiores áreas de horta urbana do Rio de Janeiro, que foi removida para a construção do Parque Sustentável, né? Que esse é o slogan do parque. E outras pessoas a gente encontrou procurando em Facebook, grupos, conversando. A própria Rafaela, que escreveu a dissertação, a tia dela morou lá. Então, a Rafaela tinha um laço afetivo com aquele espaço, a gente encontrou com ela, conversou com ela, e é uma pessoa que a gente tem mantido contato, inclusive, com todos esses festivais que a gente tem passando e tudo mais. E ela é super feliz com o filme, né? Mas outras pessoas apareceram. Por exemplo, quando estava a equipe filmando no Mercadão de Madureira, e aparece o Rafael, que é o personagem final do personagem, não, a pessoa que nos ofertou aquele maravilhoso depoimento, quase um rap no final do filme. Ele apareceu e falou: "Oi, o que vocês estão filmando aí?" E aí a gente falou, ele falou: "Calma aí, eu morava lá." E aí começou. Inclusive, foi a única pessoa que aparece o rosto, porque é a única pessoa que quis aparecer, né? Porque quando a gente, como o Tom falou, a gente também não pode chegar de um lugar estranho querendo mexer em traumas assim complexos, né? A gente teve esse respeito e tem que se ter essa ética no documentário. Então, muita gente deu entrevista só por áudio, né? Não quis aparecer. E eu entendo, é um processo complexo, enfim, violento, né? Que foi a remoção. E a Júlia, por favor, falar um pouco do processo. Eu ia comentar um pouco do processo agora, pegando essa questão da tese, né, da Rafaela, que foi muito importante, porque a gente já achou ela depois de cerca de 3 meses de pesquisa, porque a gente ficou pelo menos uns 9 meses para fazer a pesquisa do curta, mas a gente encontrou a tese dela e foi o primeiro documento que a gente teve contato, que era a partir... Ela que escreveu a tese, claro, mas que tinha o ponto de vista dos moradores. Porque o pouco de informação e de reportagens, etc., que a gente tinha achado eram visões muito distantes e, às vezes, muito rasas sobre o assunto. Assim. Eram pequenas reportagens, a maioria de sites estrangeiros. Então, era uma coisa muito difícil, assim, da gente entender o real processo e também teve contato com esse processo histórico, assim, para entender o processo histórico da vila, né? Porque quando a gente teve contato com isso, primeiramente, para além de não ter... O que chocou a gente de não ter informações e etc. sobre o assunto foi que, à primeira vista, assim, o que foi mais impactante era que foi a maior remoção que tinha acontecido para o projeto Rio Cidade Olímpica, e quando a gente foi procurar não tinha nada sobre o assunto, assim, tinha muito pouco, até as páginas e coletivos, iniciativas que acompanhavam as remoções não tinham praticamente nada de material. Então foi realmente um processo de virar noites mesmo, fazendo essa pesquisa. E aí a tese da Rafaela foi uma coisa que foi nossa guia nesse sentido, porque era onde tinha depoimento dos moradores, onde falava do processo histórico da vila, que tinha seus primeiros registros desde 1900, ou seja, um processo histórico muito grande, muito complexo, assim, e que a gente, muito também por a gente não ser de lá, por a gente entender que a gente ia chegar lá 8 anos depois, falando com pessoas que nunca chegaram, muitas pessoas, para perguntar para elas o que elas sentiam e como foi aquilo para elas, e chegar 8 anos depois falando desse trauma. Então a gente tinha que ir muito preparado e entendendo muito esse sentido, mas para além disso a gente também não podia deixar que fosse algo totalmente rendido a isso, né? Rendido a esse campo teórico. A gente tinha que ter também aquele lado humano, aquele lado de chegar com elas e aos poucos pisando naquele terreno que com certeza era muito difícil para todas elas. Então a gente também sempre quis respeitar essa questão de aparecer, etc. E aí entra muito uma questão do filme, resultante muito na linguagem do filme, né, de que como filmar aquilo que não está mais lá, né? Eu queria perguntar, porque vocês, né, falaram que, né, toda a execução foi feita no auge de uma campanha política.
se vocês conduziram essa, né, a pesquisa até chegar na produção em si, se vocês fizeram essa condução para que isso acontecesse nesse momento ali de efervescência política, porque contribui para o debate, né? Você convoca para o debate pessoas na sociedade que, infelizmente, só querem verbalizar seus problemas justamente nessa época, ou se foi algo que foi uma condução ali natural dentro do desenvolvimento do projeto, e se vocês realmente tiveram essa impressão de que aquele momento acabou sendo fundamental, o momento da produção do curta acabou sendo fundamental para que vocês conseguissem, mesmo que dentro de um anonimato, esses depoimentos tão contundentes para a obra de vocês. Bom, ao meu ver, a gente, em primeiro lugar, não foi uma coisa planejada. Chegou um momento em que a gente efetivamente estava indo muito, tanto ao Mercadão quanto à Vila Magno, lá, que é a vila que fica atrás do parque hoje em dia, também sofre ameaça de remoção, né? Chegou um momento em que a gente efetivamente falou, ó, a gente tem isso aqui, ou a gente grava, ou a gente não grava. Inclusive, o dia do Rafael foi muito chave para isso, porque quando a gente foi filmar, a gente encontrou o Rafael ali no Mercado das Ervas, a gente tinha ido só para filmar imagens de cobertura, para a gente ter alguma coisa de ponto inicial, para partir, para depois fazer as entrevistas. E foi tão marcante, foi tão forte o depoimento dele, que a gente falou, bom, é isso, vamos partir daqui, já vamos começar mesmo e bora. E eu acho que o momento político, na verdade, foi um certo entrave. Por quê? O parque ele foi lançado durante a campanha de reeleição do Eduardo Paes, durante a Rio+20, né? E no meio de outra campanha, novamente o Paes concorrendo, vieram muitos olhares de desconfiança, não só porque ninguém quis tocar nesse assunto, mas também por qual é o interesse de vocês de tocar nesse assunto 8 anos depois, nessa época, justamente agora. Então, houve um momento ali e o Matheus participou muito disso, um momento ali de quebra, de gerar realmente ali um certo tipo de intimidade com essas pessoas para a gente poder tocar nesse assunto. Porque houveram pessoas que a gente estava conversando ali há um tempo, trocando uma ideia, meia hora conversando sobre outras coisas, Madureira, etc. Ali existia uma horta, existia e tal. Então, a gente está fazendo um filme sobre Vila das Torres. E a cara da pessoa fecha. E ela não quer mais falar nada. Então, eu acho que o momento político, ele construiu o filme, porque muito do que a gente conseguiu de depoimento, eu acredito que não estaria ali se não fosse essa efervescência política, mas também ele foi um entrave em certos aspectos e serviu muito para a gente aprender também como conduzir uma entrevista, quais os debates éticos que você tem que lidar, tanto na entrevista quanto na montagem. A gente coloca se a gente colocar uma imagem da campanha do Witzel e do Bolsonaro, vai deixar o filme datado ou não. Então foram questões que a gente foi lidando durante todo o processo ali efetivamente da produção do filme, da filmagem e da montagem. Eu acho que, assim, o filme de vocês, A Margem das Torres, ele tem uma coisa que o Matheus falou, acho que todos vocês falaram, né? Na verdade, a Júlia, o Tom também falaram sobre isso, que é essa coisa de abraçar a contradição das pessoas. E nisso você se sente mais próximo, as pessoas são mais reais, né? Assim, elas deixam de simplesmente exprimir um discurso político e são o que elas são, né? A gente dentro da nossa casa, a gente não consegue sempre manter determinados padrões com os quais a gente comunga, né? Às vezes a gente está uma escorregada. E eu acho que essa contradição humana toda que traz o filme de vocês torna ele mais rico, né? Curiosamente, a gente nem tinha combinado ainda de bater esse papo aqui, mas essa semana me perguntaram o que fazia, qual era a grande diferença entre um documentário e um filme etnográfico, né? Ou um filme produzido por um antropólogo visual e um documentarista. E eu falei que eu não sei, né? Que eu tenho umas certas dúvidas, como a área também tem as suas dúvidas, né? Não é nada muito
delimitado, né? Essas fronteiras, elas são, em qualquer simpósio que você vai, tanto de antropologia quanto de documentário, tem esses embates, né? Discutindo o que é mais estudado por determinada área, mas principalmente qual a linguagem a ser utilizada. E eu acho que assim como as fronteiras entre a ficção e o documentário estão cada vez mais fluidas, as fronteiras também entre as ciências sociais, humanas, visuais, e o filme documentário, elas também estão. E eu senti em vocês, né, essa questão da ética, porque é muito complicado você impor a uma pessoa que ela apareça ou que ela emita um discurso que ela não está confortável a emitir, ou enfim, ou que seja uma coisa do tipo, porque assim, uma das coisas que a gente está lidando com uma certa dificuldade é o fato de que agora, para a gente fazer a nossa pesquisa, a gente precisa levar um documento no qual a pessoa assine dizendo que ok, ela pode, e precisa ser assinado, né, para isso entrar na tua dissertação, na sua tese. Eu fiz a entrevista tal e estou disponibilizando esse material para a tese tal. E é muito complicado porque eu acho que quando a pessoa se vê diante de um documento e ela precisa assinar, algumas pessoas se retraem, por mais que ela não tenha nada efetivamente confidencial a falar, mas é aquela coisa do papel, né? Eu vou assinar, o que você vai fazer com isso, né? Que vocês falaram que vocês tiveram, principalmente nesse momento ali de efervescência política, mas para que vai servir esse documentário? Então, é uma situação muito, muito difícil. Eu acho que vocês conseguiram lidar com isso de uma maneira muito eficaz, porque não passa no filme mesmo, né? Por exemplo, o Rafael, que vocês entrevistaram no final, ele aparece de uma maneira muito fluida mesmo. De repente, aquela pessoa aparece na tela e você sente isso. Esse cara estava passando aí e resolveu interagir com eles. Não fica uma coisa fake, né? Não fica uma coisa falsa, montada, e é muito difícil, né? Então, eu queria parabenizá-lo já por por conseguir chegar aí, né? E conseguir chegar aí com essa preocupação ética, que na minha percepção deveria ser uma preocupação de qualquer documentarista ou de qualquer pessoa que trabalha com a imagem e com a palavra do outro, né? Porque a gente nunca sabe para que esse material vai ser utilizado depois. A gente está aí a internet para mostrar para a gente que a criatividade, né, ela é ilimitada e as pessoas podem tirar pedacinhos da sua fala de contexto ou da sua imagem de contexto. Então, eu queria saber também se vocês têm alguma inspiração na área, se vocês pensaram em alguém, se houve um brainstorm assim, de visual, vamos sentar e vamos ver fulano, vamos ver ciclano, né? Assim. Essa aí eu vou destinar o Tom. Bom, teve. Primeiro, com a tese em mãos, todo mundo leu as 245 páginas da tese e começamos a anotar discursos. E na tese, todos os entrevistados estavam em anônimo, né? Tava lá, o agricultor, ex-morador, etc. A gente ia pegando, basicamente, a história da vila, quais são as contradições daquele espaço, quais são as perguntas possíveis que a gente pode fazer ali sem agredir as pessoas. E aquela pergunta que a Júlia trouxe agora há pouco, como filmar o que não está mais lá? Esse foi uma questão que nos norteou desde o começo do processo. Se o parque não está mais lá e são pouquíssimas imagens, se a Horta e a Vila das Torres não estão mais lá e são pouquíssimas imagens que a gente tem acesso da vila em si, como que a gente pode fazer isso? Então a gente recorreu muito a alguns documentaristas, Chris Marquet entre eles, mas os dos brasileiros, o próprio Adirley Queiroz, com A Cidade é uma Só, e um documentarista também chamado Sérgio Pel, que fez muitos curtas-metragens ali nos anos 80, retratando justamente as questões urbanas. Inclusive, um filme dele que
foi um norte muito grande para eles, para a gente, chama justamente Contradições Urbanas, que explora ali a dualidade entre a favela do Pinto e a Selva de Pedra hoje no Leblon, né? Uhum. A remoção dessa favela para a criação de um grande condomínio e o conjunto habitacional da Cruzada. Pegando ali depoimentos de moradores de ambos, né? Mas sempre com um olhar muito apurado para as estruturas arquitetônicas, por que a arquitetura, para que as estruturas da cidade em si, esse monstro urbano, o que ele diz sobre os moradores e o que os moradores dizem sobre ele. Então, acho que isso nos norteou muito. No quesito de querer mostrar imagens do parque, o filme ser construído com imagens do parque, mas ao mesmo tempo essa imagem que é linda, maravilhosa e turística ali no subúrbio do Rio, tem uma fala em cima dela, desconstruindo toda essa imagem bonita que você está vendo. E o quanto a duração dessa imagem na montagem pode desconstruir esse primeiro conceito que você pode ter dela, sabe? Uma imagem do parque que dure 5 segundos, você olha, nossa, que bonito, né? Bacana, as pessoas correndo e tal. Agora uma imagem que dura 1 minuto, com um discurso dolorido mesmo, de uma pessoa falando sobre aquele ambiente, isso começa a ganhar outras cargas e começa a se ressignificar. Então, eu acho que, principalmente o Sérgio Pel foi uma pedra, assim, base na nossa questão de linguagem. Só para mencionar, né, a gente tem lá na Apostila de Cinema, o Sérgio Pel teve um curta dele antigo, Associação de Moradores de Guararapes, que foi selecionado para a Mostra Lona, que fala justamente dessa auto-organização, né, de um grupo de moradores e como esse tipo de trabalho sobre a ocupação e sobre remoção nas cidades é realizado desde a década de 60, é apresentado em festivais. Esse filme passou pelo Festival de Gramado e como no caso do Parque de Madureira, a reverberação não foi o suficiente para que esse assunto tivesse em voga durante o período de ocupação, né? Como que vocês chegaram a ter esse tipo de abordagem de por que a gente por que a mídia não trouxe tanto esse assunto na época que ainda era possível esse debate chegar na sociedade? Só para comentar, Jorge, que se um dia alguém quiser fazer um mapeando a margem das torres, o zoom in e zoom out da margem das torres são todos do Sérgio Pel, mas Tom vai concordar comigo. Mas sobre essa questão, eu acho que uma das resenhas que foi escrita sobre a margem na Mostra do Rio valorizou muito essa questão histórica, né? A gente tem que lembrar que essa história das remoções, dá para fazer uma história da remoção no Rio de Janeiro, quer dizer, uma coisa que não é uma novidade na história do Rio de Janeiro, né? Diga-se de passagem, um berço do samba foi removido para a construção da Avenida Presidente Vargas, estou me referindo à Praça 11, Pequena África, né, como era chamada. Mas tem uma questão que geralmente esses processos de modernização, e o nosso filme, né, o Rafael fala isso muito bem, né, qual o custo do progresso? Porque eu acho que a questão não é tanto ser ou não ser a favor do progresso, mas qual o custo disso, né? E o processo de modernização no Brasil é extremamente marcado, principalmente no Rio de Janeiro, né, também para não... Enfim, é marcado por um higienismo, né, por uma questão racial muito... Por que isso não ganha visibilidade na imprensa? Por que isso não ganha visibilidade na academia, que até acho que ganha mais visibilidade do que em outros lugares, por vários motivos sociais, raciais que a gente carrega na estrutura da nossa história, né? Então, a gente teve o caso, por exemplo, da Vila Autódromo, que ganhou alguma visibilidade, né? Quer dizer, não era tratado nos grandes jornais, mas que ganhou alguma visibilidade, né? Então, a gente tem essa resposta, talvez, que melhor responde a própria história do Rio de Janeiro. Sim, e além dessa questão, eu acho que também há muito
há muito do próprio processo da remoção de como se deu, né? Como a gente colocou no filme, foi uma questão muito rápida, não não foram apresentados muitos recursos para os moradores, para os ex-moradores recorrerem ali na época, seja uma grande imprensa. Por exemplo, a Vila Autódromo ganhou a grande mídia depois da Dona Penha ser violentada pela polícia, né? Um dos processos de remoção. Então, foi uma das várias, aqui em São Paulo acontece muito, muito próximo, inclusive, da onde meus pais residem, acontecem muitas dessas remoções silenciosas. Um belo dia a prefeitura aparece na sua casa e fala, amanhã você sai ou a gente vai passar com o trator na sua casa. Dane-se. Então, há muita falta de órgãos, organizações, e que isso seja efetivamente divulgado para os moradores de favelas e periferias poderem recorrer de uma forma fácil. A gente fala muito pouco disso, eu acho, apesar principalmente depois dos processos de Olimpíadas e Copa, isso ter tomado uns holofotes, de certa forma, assim, não acho suficiente, mas tomou ali um lugar no debate público. E para mim também falta que que as periferias consigam enxergar aqueles que tenham não só a noção legal, porque são várias as leis que foram desrespeitadas nesse processo. São várias. Na tese, Rafaela passa um capítulo inteiro só falando de legislação e quais foram desrespeitadas. Mas além do lado legal, que a periferia consiga se unir de certa forma para poder lutar coletivamente, sabe? Que eu acho que nesse processo da Vila das Torres em específico até aconteceu, mas foi num período onde já não havia muito o que ser feito, sabe? Já tinha casas que já tinham sido derrubadas, o lugar já tinha ficado insalubre de certa forma, né? E foi inclusive uma das estratégias do governo do estado e da prefeitura para fazer isso, né? Você derruba a casa ao lado e deixa um monte de entulho na rua, que é contra a legislação. Deixa um monte de entulho na rua, fios desencapados no chão e esgoto a céu aberto, a pessoa ou ela se muda, né? Ou ela vai ficar com os filhos dela brincando em meio ao entulho. Então, além da questão legal, eu também acho que faltou ali talvez um senso coletivo maior de luta, de batalha, e um tempo maior para que esse senso coletivo... Um senso coletivo que também extrapolasse o campo da Vila das Torres, né? Que ganhasse toda a Madureira, toda a Zona Norte, né? Porque você vê o legado. O legado são esses espigões vazios, né? Eu não sei se eu vou falar aqui uma coisa que vai animar ou vai desanimar todo mundo, né? Eu acompanhei a Vila Autódromo durante quase 3 anos, e o que eu senti na Vila Autódromo, apesar de toda a resistência, e agora eu estou falando muito sinceramente aqui com vocês e para quem vai escutar o que eu vou falar, apesar de toda a resistência, apesar do que aconteceu com a Dona Penha nessa ocasião que o Tom já falou, que eu acompanhei, eu não fui lá no dia, mas estava acompanhando as reverberações pelo grupo de WhatsApp, estava todo mundo muito bem engendrado, eles fizeram, eu acho que a Vila Autódromo foi uma das comunidades que conseguiu utilizar de uma maneira eficaz as redes sociais para amplificar, né, o que estava acontecendo ali dentro. Era uma coisa imediata, assim, olha, vai ter uma demolição aqui indevida, a gente já era acessado e ia para lá. Então, assim, era uma coisa imediata, a gente demorava o tempo que o ônibus fosse passar, entendeu? Porque também aí tem isso, mas... E cada vez mais também foi dificultado o acesso à área. Então, tinha vezes no final da pesquisa em que eu tinha um ônibus que eu podia pegar, se eu perdesse aquele, eu só ia passar o outro 1h30, 2 horas depois. Então, assim, especificamente mesmo para isolar uma determinada área da cidade, que, aliás, é um artifício que é usado com frequência pelos nossos governantes, né? Por todos os motivos possíveis, seja para
isolar uma área, ou seja, naquele famoso caso, para não trazer as pessoas da Zona Norte para a praia da Zona Sul, né? Isso é dito, e é dito com muita tranquilidade. Então, assim, o que eu senti na Vila Autódromo e que me entristecia um tanto era que estavam postergando uma coisa que já estava certa. Eles iam ser removidos dali. A questão toda era, essas pessoas vão ser removidas daqui ganhando 1 milhão, 500 mil, 400 mil, 100 mil ou nada. Né? E aí você faz o quê? Você implode essa comunidade, esse senso de comunidade por dentro. Porque você vê o teu vizinho que tem uma casa menor ganhando 1 milhão e estão te oferecendo 20 mil. Mas por que estão me oferecendo 20 mil se para ele ofereceram 1 milhão? Então, assim, é muito complicado. E, assim, hoje a gente tem, acho que 20 famílias que resistiram lá, a gente tem a Vila Autódromo ali viva de alguma maneira, mas é muito complicado resistir quando você vê a tua casa toda no meio de escombros, teu filho sem ter como sair para ir para a escola, você não consegue trabalhar, e, enfim. E aí, por mais que você tenha um apoio de pessoas que estão de fora, e eu vi mesmo gente que ia lá diariamente para tentar ajudar de alguma maneira, a impressão que eu tinha era essa: bom, isso é uma questão de tempo. Tanto que que é uma coisa que eu até escrevi na minha análise para a colega que eu estava ajudando a fazer a dissertação, a tese, eu escrevi, cara, chegou um momento em que assim, eu ia num dia, o mapa da vila era uma coisa, no dia seguinte o mapa da vila já era outro. Chegou um momento que eu não conseguia ter noção espacial de onde eu estava, porque todas as minhas referências já tinham sido apagadas. E era uma coisa muito brutal, sabe? Então, eu acho que, como vocês já comentaram também, o Rio de Janeiro é uma cidade que cresce a partir da remoção. Ela só cresce se a gente for analisar o nascimento da cidade e as remoções constantes pelas quais a cidade passou. A gente percebe isso, né? O Rio de Janeiro ele só consegue ampliar seu território de cidade, seu território urbano, porque ele vai removendo um monte de gente que não interessa ao governo no meio do caminho. E é uma coisa realmente que, infelizmente, a gente vê que a gente está num processo histórico que a gente não consegue interromper, né? Quando parece que as coisas vão melhorar um pouco, essa ideia da remoção como solução para os problemas urbanos, ela é integrada ao planejamento. Agora, o que me deixa mais chateada, para não usar uma palavra mais forte, é que a gente chega tanto no território ali das torres, que poderia, eu acho que não vou dizer que eu sou contra o parque, não, porque é isso que eu te disse, a questão do parque é realmente, para mim, uma questão muito ambígua para os próprios moradores. Se você vai conversar com qualquer um, tem isso: mas eu levo meu filho. Mas o meu pai não fazia ginástica e agora ele faz ginástica ali. Então, eu acho que, assim, a extensão do parque é gigantesca, né? Se eu não me engano, são 3 bairros que ele corta. Assim, é enorme, é uma coisa enorme. E aquilo poderia ter sido planejado para integrar efetivamente os moradores ali. Inclusive a horta. A horta poderia ter ficado em algum espaço. Então, assim, o que me deixa mais chateada com isso tudo é que, assim como o parque tem um espaço vazio que poderia ter sido feito, no qual poderia ter sido feito outra coisa, você vai na Vila Autódromo, você chega, tem um estacionamento que não é utilizado para nada. Né? Nada vezes nada. Tinha um projeto super bonito que o Eduardo Paz foi lá apresentar, com milhões de opções para os moradores e não sei o quê, e não tem nada ali. Então, assim, esses vazios, esses apagamentos dos quais vocês falaram aqui, eles me perseguem também, né? Porque eu sou uma carioca resistente, no sentido de que eu gosto muito da minha cidade, apesar dessas coisas todas que a gente vem vivendo, dessa dificuldade mesmo de afeto pela cidade, porque é muito difícil você continuar gostando do Rio de Janeiro com isso tudo que vem acontecendo, né? Mas eu queria saber de vocês, porque eu achei que no filme essa ambiguidade também, ela funciona quase como uma possibilidade de compreensão daquilo ali
de uma outra maneira, sabe? É quase como assim, olha, não está tudo perdido. Talvez a gente possa ainda virar o jogo e fazer desse espaço um espaço mais, não sei, que comungue mais com as necessidades dessas pessoas e tal. E eu queria saber de vocês, porque sou mesmo uma pessoa muito pessimista, como eu falei antes, se vocês veem, assim, alguma possibilidade de mudança aí, de girada de jogo. É uma pergunta que eu faço sempre, porque talvez seja a minha tentativa de achar possibilidades de solução para a cidade, mas nesses encontros que vocês tiveram durante as gravações e tudo, deu um clique, assim, em algum momento? Bom, eu particularmente levo muito aquela frase do Galeano, que a utopia existe para que a gente não deixe de caminhar, como uma frase de cabeceira, assim, para não, por mais que os tempos estejam difíceis, e a gente gravou isso em 2018, né? Não imaginando o quanto poderia piorar, na verdade, em diversos aspectos. Porém, com o filme em si, até em questões de linguagem mesmo, acho que a gente foi muito influenciado, de certa forma, por um mote assim, que a Yasmin Tainá, que é a nossa colega ali de faculdade, né? Ela falava muito nas palestras que ela dava apresentando os filmes, que ela fazia um cinema, queria fazer um cinema de cura, um cinema que, de certa forma, fosse curativo. Então, a gente queria fugir do denunciativo, a gente queria fugir, de certa forma, de uma coisa mais jornalística, e a gente queria abordar a memória, mas a gente não queria necessariamente entrar em algo que doesse tanto nessas pessoas, já que passou tanto tempo. A gente não queria abrir uma ferida para enfiar o dedo na ferida dessas pessoas. Então, como fazer um filme que seja tudo isso, que ele mostre uma injustiça, mas ao mesmo tempo ele consiga levantar, de certa forma ali, uma certa esperança, sabe? Eu acho que por isso, inclusive, que a gente coloca o discurso do Rafael do final, que a gente precisa lutar, sabe? Tudo isso aconteceu, tudo isso construiu o que eu sou hoje, mas de certa forma a gente segue na luta. E essa luta é o que dá força, sabe? Para que o amanhã, talvez não amanhã do meu filho, mas talvez daqui a algum tempo a gente possa encontrar algo melhor, sabe? E eu acho que isso está incluso no próprio espaço do parque. No próprio espaço do parque. É um espaço tão cheio de samba, sabe? Tanto tão cheio de alegria. Tem muita vida no parque. Tem vida pra caramba. Inclusive, a gente já foi lá em outras ocasiões depois de filmar e lançar o filme. Tipo, algumas vezes, inclusive. Só pra se divertir mesmo. E eu acho que no próprio samba tá nisso, né? A gente chora, mas a gente tá bebendo cervejinha e tá ouvindo uma música que às vezes abre uma dor, mas a gente tá com um sorriso no rosto e sambando. E eu acho que isso também é uma contradição, mas é uma contradição que dá um gás pra gente seguir, sabe? Que na contradição a gente consiga achar forças. Tem uma coisa, né, Roberto, que eu acho que a gente precisa ser pessimista na análise, mas otimista, né, na vontade de querer lutar e mudar as coisas. E eu acho que o próprio método, se você for analisar a Margem das Torres, é um pouco uma história contrapelo, né? Contrapelo no sentido de que se a história é escrita pelos vencidos, que estejamos pelos vencedores, que estejamos com os vencidos, né? Isso, qualquer saída, para mim, acho que talvez meus colegas compactuem com isso, os vencidos têm que estar nessa saída, entendeu? Eu vejo um pouco aí a saída das coisas. Só para colocar mais um tempero nessa destruição do Rio de Janeiro, né? A gente vai testemunhar nos próximos meses mais um processo de caos urbano, né? Que aí já seria pelo viés ambiental, que é a construção do autódromo de Deodoro, né? Eu acho que é muito difícil disso não ser consolidado, ou seja, a história ela continua se repetindo, né?
se não dentro da questão da habitação e das vítimas humanas, a gente agora também passa por um processo que vai acabar com a maior área verde da Mata Atlântica que ainda existe, para a construção de um autódromo. Quer dizer, o Rio de Janeiro ele tem essa capacidade de encontrar novas formas de se destruir, né? de desorganizar a cidade ou de reorganizar a cidade de uma maneira reconfigurar para o lado caótico. Então, infelizmente, objetos para novos estudos e novos trabalhos não vão acabar tão cedo no Rio de Janeiro do jeito que as coisas estão indo, né? Então, eu acho que pegando isso que você falou e o que a Roberta falou, né, de achar uma esperança nisso tudo e, tipo, aonde que construir um filme assim leva a gente, né? Eu acho que, assim como a gente no filme, né, resgata esse passado para falar do presente, é importante que a gente use essas obras para a gente repensar o que está acontecendo agora, né? Se a gente não pode mudar muitas das coisas que aconteceram nesse passado, que a gente consiga, a partir disso, mudar, olhar isso e pensar como que isso acontece no hoje, como que a gente pode mudar isso no hoje antes que aconteça, né? Efetivamente. Claro que diversas ressalvas no meio disso e muitos sentimentos de impotência, mas com certeza a frase do Galeano que o Tom colocou, eu acho que é uma frase de cabeceira para muitos de nós continuarmos a cada dia, porque, enfim, eu acho que é importante também a gente resgatar esses materiais e usar esses materiais para a gente pensar no hoje, né? Assim como a gente fez na estrutura do próprio filme. E, bom, só para complementar, assim, eu acho que a cada exibição que a gente faz do filme, antes da pandemia principalmente, né? Mas as exibições públicas que a gente fazia do filme, a gente conseguia colher muito disso. Eu, por exemplo, fiz uma exibição aqui na favela onde eu moro, aqui em São Paulo, e, pô, a galera pediu outra sessão, teve que ter 2 sessões, e a gente ficou 1 hora, em cada uma das sessões a gente ficou 1 hora conversando e debatendo, e muita gente que eu nem conhecia falando, teve essa favela aqui atrás, foi removida, tem uma ali que também tá para ser removida e tal. Então, acho que também é acreditar no potencial didático também de que as nossas obras podem ter, né? De não acreditando, porque essa linguagem é difícil e ela não vai chegar. Por exemplo, eu tinha muito esse medo, assim, por ter feito o filme na academia, eu tinha muito medo de que esse filme talvez não fosse comunicar. Porém, a cada exibição que a gente faz, a gente vê muita gente querendo falar sobre o filme e linkando esse filme com as suas próprias experiências pessoais. Uma vez que a gente fez uma exibição na própria PUC, colegas nossos ali de faculdade viraram e começaram a complementar coisas que a gente não sabia sobre a Vila das Torres, sabe? Pessoas que frequentam Madureira e que moram ali perto e começaram a não, porque na horta é onde minha mãe comprava ervas para fazer coisas do candomblé. E eu ficava, caramba, a gente não sabia disso, sabe? E o quanto que esse filme ele não se encerra, sabe? Ele não se fecha em si, o filme não acaba, de certa forma. Não só por a história estar se repetindo, mas por cada pessoa que vê conseguir linkar com seus próprios estudos, seja uma pessoa como a Roberta, conseguiu linkar ali com os estudos dela, seja uma pessoa que está vivendo isso ou que já viveu isso também. E ouvir isso de um espectador é muito bom, dá muito gás para a gente continuar fazendo cinema e continuar com a visão de cinema que a gente tem, sabe? Eu queria dizer uma coisa. Eu sou, não sei mais, eu tenho essa eterna ambiguidade no meu ser, entusiasta do cinema como uma possibilidade de mudança social. Eu, talvez mais nova, talvez até os meus 30 anos, eu era muito, muito certa de que o cinema poderia ser uma dessas portas de encontro mesmo entre pessoas e
e atuar como uma possibilidade de mudança política e social mesmo, né? Eu acho que a minha primeira entrada no cinema foi essa, né? Eu acho que depois eu fui descobrindo outras maneiras de pensar uma obra cinematográfica, mas eu queria dizer que o filme de vocês me atravessa de muitas maneiras, né? Eu acho que isso que o Tom falou sobre não acabar, né? Os bons filmes, eles são assim, eles comunicam de diversas maneiras diferentes, e eles dialogam com o espectador de diversas maneiras diferentes. Obviamente, o filme de vocês me chamou muita atenção na Mostra do Rio, e queria dizer que, cada vez mais, o filme de vocês ele atua como uma pedrinha nesse meu resgate de potencialidade do cinema, sabe? Eu venho tentando resgatar essa maneira de enxergar mesmo a obra cinematográfica, e alguns filmes têm me trazido isso. Então, é mais um agradecimento mesmo pessoal agora, porque eu acho que cada vez que a gente encontra um desses filmes, e aí escutando o discurso de vocês, eu acho que isso casa, né? Casa muito com o que vocês fizeram. O Tom falou em didático, mas o filme não tem nada de didático. Ele tem por um outro viés, né? Porque ele convida o espectador a participar dele. E aí é meio que a gente se encontra com aquilo. Mas a linguagem de vocês, Tom, eu acho que não tem nada de afastar, eu acho que ela traz para perto, né? Na verdade, vocês fazem quase um jogo, né? Convidam o outro a participar daquela realidade ali, e por mais estranha que possa parecer, eu acho que a gente acaba se encontrando nas nossas dores, né? Então, por isso que um colega seu fala, tem uma comunidade ali, porque essas coisas, as dores, elas são iguais, né? Por mais diferentes que elas possam parecer. Então, eu queria agradecer bastante esse espaço que vocês deram para a gente, para dialogar sobre o filme de vocês. Desejar sucesso para o filme, sucesso para o coletivo, sucesso individual para cada um, né? Que vocês sigam aí nesse caminho. Acho que a gente precisa de gente que acredite que uma mudança é possível. E perguntar para o Jorge se ele tem mais alguma questão. Eu queria que vocês, nessa parte final, falassem um pouco também do histórico do filme, né, da trajetória, porque chegou para a gente na Mostra Outro Rio, mas já transitou por outros espaços, e falar da experiência, né? A gente está gravando alguns dias antes do lançamento do Cine Ouro Preto, que vocês foram selecionados para a Mostra Contemporânea, e é um festival que justamente traz essa questão do patrimônio histórico, do resgate. Então, é um festival, né, organizado pelos mesmos produtores, tem uma curadoria similar com a da Mostra de Tiradentes. Então, quer dizer, é um espaço importante do circuito de festivais que vocês atingem nessa semana, né? Então, quero dar parabéns pelo espaço que vocês ocuparam. Recomendar quem está assistindo nos primeiros dias que assista a Margem das Torres, aproveite a janela do Cine Ouro Preto para assistir, e que vocês falassem um pouco dessa trajetória, como vocês começaram as exibições e as inscrições, os convites, e até chegar na Mostra Outro Rio, e agora essa expectativa em cima do Cine Ouro Preto. Bom, a gente está mega feliz com essa notícia que a gente recebeu há pouco tempo, na verdade, da Mostra Cine Ouro Preto, 15ª edição, 15 anos, né? E com temas que são tão relevantes para o país e também que cruzam os nossos temas, educação, política. A gente, Milfita, né? A gente da Milfita, inclusive sigam no Instagram, Facebook, Milfita Filmes. A Margem das Torres passou por alguns festivais assim pelo Brasil e também fora, o que foi super legal. E para citar alguns, o Festival Brasileiro de Cinema Universitário, FBCU, passamos lá no MAC, foi super legal, a recepção foi ótima. No Curta Cinema, que foi aqui em Botafogo, que a gente exibiu, foi a primeira vez que a gente viu nosso filme nas telas grandes do cinema e foi maravilhoso. Passamos também em Belém, no Festival Toró, passamos na Mostra de Camaragibe, na região metropolitana do Recife, e agora estamos em Minas Gerais, a segunda vez que o nosso curta vai online, né? A primeira vez foi na Mostra do Rio.
E de 1.100, né, inscrições, fomos um dos 12 selecionados, então não tem como a gente ficar mais contente com isso. E a gente também confia que no Cine Ouro Preto a gente vai ter oportunidade de trocar com novas pessoas, conhecer mais gente e ter a oportunidade de mostrar nosso trabalho, né? Que a gente tem muita confiança e muita felicidade de poder exibir, né? Que a gente faz para poder exibir, né? O que seria de um filme se não para ser visto, de um livro para não ser lido, né? E além disso, também a gente chegou a fazer algumas exibições, tanto na faculdade, na PUC, os professores abraçaram muito o nosso curta, e a gente pôde participar de algumas matérias, na verdade, de alguns eventos, na aula de cultura brasileira, por exemplo, na aula de introdução ao cinema, por exemplo, aula de comunicação e literatura, a gente exibiu o filme em uma aula. A gente participou de um projeto também que a PUC faz, que a Pastoral Universitária faz para as periferias ali em volta da Gávea, sabe? Então, é muito legal poder exibir e ver os diferentes olhares que as pessoas têm a partir do nosso filme. E agora, com o curto online, eu tenho amigos que estão bem afastados, assim, tanto do cinema quanto dos centros urbanos. E estão me dando feedback do filme, e o quanto isso é bacana, sabe? O quanto mais aberto, quanto mais pessoas nosso filme possa chegar, para mim é o mais válido possível, sabe? Claro que a gente tem uma questão com circuitos de festivais e tal, de não poder necessariamente fazer o filme já jogar na web, né, por diversos festivais, até porque era o nosso primeiro curta, então a gente queria também trilhar por esse espaço que a gente só frequentou como espectador, até fazer esse filme. Então é muito legal estar nesse lugar, estar num lugar que a gente já viu tantas outras pessoas que são inspirações pra gente, que são referências nossas, mas é mais legal ainda ver as reações dos espectadores, eu acho, assim. E é isso, vida longa aos filmes, sabe? Tanto filme que eu conheci por mostras desse tipo, que eu conheci porque o diretor tascou na internet o filme 3 anos depois do filme ser executado, sabe? E que a gente, de certa forma, possa fazer isso, sabe? Também que a gente possa, como a Roberta falou, ser a pedrinha ali. Bom, é isso. Se vocês quiserem deixar aí mais algum recado, as considerações finais, parabéns pelo trabalho de vocês. Realmente, a possibilidade dos festivais online tem sido um resgate para muitas pessoas que têm pouco contato com audiovisual e podendo assimilar mais obras, né? Então, acredito que vocês carreguem com vocês aí um público que vai curtir o trabalho, vai esperar por novos trabalhos da Milfita. Então, sucesso também no Cine Ouro Preto, desde já. Então, queria que vocês deixassem um recado para quem está assistindo, quem está ouvindo, né? A gente sempre vincula em vídeo e em podcast as nossas conversas. Então, a gente vai deixar os links abaixo dos textos, acesso ao Cine Ouro Preto, as redes sociais de vocês. Mas queria que vocês deixassem aí algum recado. Quem está aí na expectativa de assistir dentro do Cine Ouro Preto, o que pode esperar, e agradecer mais uma vez o tempo de vocês, a entrevista. Eu queria agradecer a oportunidade, Jorge e Roberta, mandar um beijo para os meus amigos que eu não vejo há muitos meses, Júlia Rettenhausen e Tom Apolinário, também para Eric Richter e Bernardo Teles, que são integrantes do coletivo Milfita Fita. E Carlos Oliveira fez o som do A Margem das Torres, FK que foi nosso platô, a Mila que fez um cartaz belíssimo da Margem das Torres, um beijo enorme, muita saudade, muitos meses que não nos vejo. Queria dizer que a gente está com um projeto em pós-produção, que é um curta de ficção que eu escrevi junto com o Tom e dirigi também, Júlia fez a fotografia, que se chama Castelos e Ruínas, também tem a ver com cidade, também tem a ver com um montão de questões que o A Margem das Torres coloca, e outras questões a mais, é uma distopia. Só seguir a gente nas redes sociais, Milfita Filmes, que aí a gente vai dando as notícias por lá.
É isso, eu queria agradecer muito o convite de vocês. Esse espaço é muito importante de verdade para a gente. É a primeira vez que a gente é chamado para uma entrevista para o nosso filme. Isso é tipo, muito especial para a gente. Muito obrigada pelas palavras e por todo esse reconhecimento, esse afeto e uma troca tão sincera. Assim. Obrigada de verdade, Roberta, Jorge, pela oportunidade. E é isso, acompanha a gente nas redes sociais, porque vai sair mais coisa. E vamos soltar também mais coisas sobre a pesquisa da Margem das Torres, vamos botar umas curiosidades sobre o filme lá. É isso. Muito obrigado, Jorge. Muito obrigado, Roberta. Sigam a gente nas redes, só para reiterar também. Pô, continuem com o trabalho, cara. Eu conheci o Apostila de Cinema recentemente, mas é um trabalho maravilhoso, maravilhoso mesmo. Recomendei, inclusive, para vários amigos aqui da minha quebrada aqui de São Paulo. Disse que vai sair o podcast. Então, quanto mais mídias democráticas que a gente consiga divulgar o cinema, divulgar o pensamento sobre o cinema, eu acho mais válido possível. Então, o trabalho de vocês está de parabéns. A gente não falou, mas vocês estão fazendo parte do nosso especial de 3 meses aí. Tanto eu quanto o Jorge, a gente vem uma caminhada assim pelo cinema já há alguns anos, mas esse ano a gente sentou e falou, não, vamos lá, vamos tocar um projeto, porque a ideia é justamente dar espaço para o cinema independente e o cinema que não sai na grande mídia, né? Eu acho que a gente precisa se fortalecer de alguma maneira, principalmente nesse momento tão conturbado no país, né? Por N motivos que a gente já sabe. E então, o que a gente puder fazer para dar espaço para a gente que está produzindo aí um pouco, na dificuldade, na garra, que a gente sabe que não é fácil fazer um filme. Então, tá lá, gente. O Apostila de Cinema é para isso. Isso aí. Muito obrigado. Esse foi mais uma apostila Convida com Milfita Filmes. Muito obrigado por quem ouviu, assistiu até o final e até a próxima. Até.